Bom dia, graça e paz. Gostaria de falar um pouquinho sobre um tema muito comum, muito necessário, que é a oração. Por quem devemos orar? Devemos orar por todas as pessoas, em todos os momentos. Orai sem cessar, diz o apóstolo Paulo, estai sempre com espírito de oração, ligados em Deus, com intimidade com Deus. Porque a oração é o nosso telefone com Deus. Você já viu como é ruim quando você está ligando e alguém desliga o telefone na sua cara? Quando você manda mensagem para alguém e alguém te bloqueia? Pois isso não acontece com Deus. Deus sempre está atento e sempre ouve as nossas orações. O apóstolo Paulo fala aos Filipenses e depois também em outras cartas: orai sem cessar e vossas petições, vossas orações, vossas súplicas sejam ouvidas diante de Deus, vossos pedidos e vossas ações de graça. Ou seja, peçam por vocês e pelos outros. E aprendam a agradecer a Deus. Como Deus mesmo diz lá no Salmo, invoca-me no dia da angústia. Eu te livrarei e tu me glorificarás. Ou seja, quando estiveres passando por um momento difícil, de angústia, de problema, de necessidade, de ansiedade, depressão, invoca-me, ora, fala comigo. Coloca tudo diante de mim. Eu vou te ajudar, eu vou te livrar. E depois você agradece. E esse é um grande problema, agradecer, dar ações de graça. Geralmente, muitas pessoas só lembram de pedir. Como os 10 leprosos, lembram? 10 pediram, 10 foram curados de uma doença incurável. Quantos voltaram para agradecer? Um só. E ainda um inimigo do povo de Deus. Mas essa é a proporção. Poucos, muito poucos lembram de agradecer. Muitas são as pessoas que vão na igreja quando estão com problema, com dificuldade, porque pedem e precisam da ajuda de Deus e sabem-se pequenas e fracas. Mas depois que são atendidas, quando tudo está bem, esquecem-se de Deus. Infelizmente, muitos são assim. Devemos orar sempre. A vida do cristão é uma vida de oração, porque Deus nos ama, mandou Jesus para nos salvar na cruz, pagar a dívida de todos os nossos pecados e Deus nos fez seus filhos. E um filho conversa com seu pai amado. Um filho expõe seus problemas, principalmente quando sabe que o pai é a única solução para os problemas. Por isso oramos sempre, em todos os momentos, seja trancados num quarto, como Jesus ensinou, seja em qualquer outro local, principalmente na igreja, que Jesus chamou de casa de oração. Deus chama de casa de oração, é um local especial, para um momento especial para orarmos em comum união, comunhão com outros irmãos. Nós apenas não oramos pelos mortos. Oração pelo morto é uma oração jogada fora e até ofende a Deus, porque quem morreu ou está no céu ou no inferno. Se está no céu, está muito melhor do que a gente. Se está no inferno, está muito pior, mas não vai sair de lá. Isso a Bíblia deixa bem claro. Nós temos vários textos, principalmente em Hebreus está dizendo assim: a vida é essa aqui, depois vem a morte, e é uma vez só que a gente vive nessa terra. Depois da morte, ou o céu ou o inferno. Jesus deixa isso bem claro na história do rico e do Lázaro. Pois é, viva uma vida de oração. Em determinados momentos na Bíblia, Deus proibiu a oração. É verdade. Vemos isso lá em Jeremias 7, 14. Vemos isso em Jeremias, no texto do capítulo 11. Também naqueles textos 10 a 14. Vários textos de Isaías, onde ele proíbe. Ele diz: você não vai orar por esse povo mau, porque esse povo se tornou idólatra. Está se ajoelhando diante de ídolos, não confia em mim, não quer nem ouvir falar de mim, então os meus ouvidos estão surdos para este povo. Sim, quando alguém se entrega totalmente à idolatria, quando alguém no lugar de Deus coloca alguém ou outra coisa como seu ídolo, seu refúgio, Deus não vai atender essa prece. Deus, Ele quer atender os seus filhos, aqueles que nele creem, aqueles que nele confiam. Você é filho de Deus? Você confia em Deus? Então ore. Ore sempre. Fale com Ele. E ore como Jesus ensinou, condicionalmente, dizendo:
Seja feita a tua vontade e não a minha. Não tente manipular Deus como tantos por aí fazem, querendo determinar, exigir, tomar posse do que é seu. Não faça isso. Não brinque com Deus. Coloque-se diante dele como um filho amado, que pede, mas que sabe que o Pai sabe muito melhor todas as coisas. Ele é Deus. Ele é Deus onipotente. E Ele te ama muito. Por isso, ore sempre com confiança, em nome de Jesus, que é o teu mediador, o único que morreu por você na cruz, como diz Paulo aos Filipenses. E como Jesus mesmo ensinou, orem em meu nome. E o Pai, que vê vocês em secreto, Ele vai atender vossa prece. Vamos orar mais? Que assim seja. Amém. Senhor nosso bom Deus, amado Pai Celeste, ouve a minha oração, aumenta a minha fé e que eu sempre ore em espírito de confiança e humildade. Tu és o meu Deus, Tu és o meu Pai. Em nome de Jesus, ouve minha prece. Amém.